Você já passou por aqueles dias em que parece que nada dá certo? Sabe aqueles momentos em que você se esforça tanto, mas as coisas simplesmente não andam? E se eu te dissesse que existe algo simples, mas poderoso, que pode mudar a sua vida? Não estou falando de uma fórmula mágica ou algo que você tenha que pagar para aprender. Não. É algo bem mais acessível, algo que todos podemos fazer sem custo algum e que tem o poder de transformar seu destino. Imagine por um momento que você está em uma situação em que parece que as portas estão se fechando. Você se sente perdido, sem direção e as respostas não aparecem. Parece familiar? Pois bem, existe uma oração de apenas 7 palavras que tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, em situações exatamente como essa. E o melhor de tudo, ela é extremamente simples, mas seu poder é inegável. Hoje, vou te mostrar como uma oração tão curta pode ter um impacto tão profundo e transformador. Ao final deste vídeo, você entenderá como ela pode mudar a sua vida também. Fique comigo, porque o que vou te contar pode ser a chave para um novo começo. Às vezes, a vida nos coloca em um ponto de ruptura. Talvez você esteja passando por isso agora. Um momento em que tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Quando as coisas não acontecem como planejado, a frustração e o desespero se tornam companhia constante. E é exatamente nesses momentos de crise que somos desafiados a olhar para algo além do que está à nossa frente. Rodrigo, por exemplo, estava em um lugar muito difícil. Ele havia perdido seu emprego, não sabia como pagar as contas do mês e sentia que seu mundo estava desmoronando. A cada dia, ele via as portas se fechando e as oportunidades que antes pareciam abundantes estavam agora longe de seu alcance. Ele se sentia impotente, como se tivesse chegado ao fundo do poço. Maria, por outro lado, passou por algo igualmente desafiador. Depois de uma separação dolorosa, ela se sentiu sozinha, com a autoestima completamente destruída. A tristeza a envolvia a ponto de acreditar que a felicidade nunca mais faria parte da sua vida. A vida dela parecia estagnada, sem direção. E eu sei, muitos de vocês já viveram algo assim, um momento de crise onde tudo parece sem solução. Mas aqui está o ponto importante. É exatamente nesse momento de vulnerabilidade que a oração de 7 palavras pode ser a chave para uma transformação. Rodrigo e Maria não sabiam que, em seus momentos de maior dificuldade, estavam prestes a encontrar algo que mudaria suas vidas para sempre. Porque quando as coisas parecem estar no fundo, a única direção que podemos seguir é para cima. E às vezes, é no silêncio de uma oração que começamos a encontrar o caminho de volta à luz. Quando falamos sobre encontrar respostas para os momentos difíceis da vida, é fácil se perguntar: o que pode realmente fazer a diferença? Muitas vezes, as respostas que buscamos não estão em grandes gestos ou soluções complexas. Às vezes, as respostas estão nas coisas mais simples, nas ações mais sutis. E é exatamente isso que acontece com a oração de 7 palavras. A oração de 7 palavras que estou falando é muito simples, mas de uma profundidade transformadora. As palavras são essas: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Você pode se perguntar, como algo tão simples pode mudar minha vida? E é justamente aí que está a grande virada. O poder dessa oração não está no número de palavras, mas no seu significado profundo e no ato de se entregar. Quando você diz essas palavras com sinceridade, está pedindo algo muito maior do que um simples desejo. Você está pedindo para ser guiado por uma força superior, para confiar no caminho que a vida tem a oferecer, mesmo quando ele parece incerto. A oração de 7 palavras é um pedido de direção, um pedido de confiança. Quando você diz, faça a tua vontade em minha vida, você está colocando seu destino nas mãos de algo maior que você. Algo que talvez você não entenda completamente,
mas que tem o poder de transformar sua realidade. A chave aqui é a entrega. Ao invés de tentar controlar tudo, você simplesmente diz: eu confio. Não estamos falando de um pedido para que tudo se resolva da maneira que você espera, mas sim uma abertura para que o universo ou Deus, conforme sua crença, guie seus passos, mesmo quando as respostas não são imediatas. Esse é o poder dessa oração. Ela não exige grandes gestos ou mudanças radicais. Ela exige fé. Fé para aceitar que muitas vezes a solução não virá no momento que você espera, mas ela virá da forma que você precisa. Quando você faz essa oração, você está se permitindo viver com mais paz, mais confiança e, claro, mais força. Quando falamos sobre fé e confiança, muitas vezes é fácil pensar que estamos apenas esperando algo acontecer, esperando por um milagre. Mas a verdade é que a verdadeira fé não é passiva, ela é ativa, e o que ela exige de nós é uma entrega. E é exatamente esse o ponto central da oração de 7 palavras. Quando você diz: Senhor, faça a tua vontade em minha vida, não está apenas pedindo algo para que sua vida melhore de uma maneira que você imagina. Ao contrário, você está permitindo que a vida siga o seu curso, mesmo quando não compreende totalmente os caminhos que ela pode tomar. Você está dizendo: eu confio em você para me guiar. Essa entrega é libertadora, porque quando você finalmente decide largar o controle e confiar em algo maior, a vida se torna mais leve. Você começa a perceber que a ansiedade e o medo perdem o seu poder sobre você. Porque, em vez de se preocupar com o que não pode controlar, você está permitindo que o universo ou Deus tome as rédeas. E, ironicamente, quando você se entrega, é quando as portas começam a se abrir. Fé não significa simplesmente acreditar que algo bom vai acontecer. Fé é acreditar que, independentemente do que aconteça, você será guiado para o lugar que precisa estar. É confiar que, mesmo nos momentos difíceis, há um propósito em tudo o que está acontecendo. Isso pode ser assustador à primeira vista, especialmente se você está acostumado a tentar controlar todos os aspectos da sua vida. Mas é aí que a magia acontece. Vamos pensar por um momento em algo simples. Imagine que você está dirigindo em uma estrada sinuosa e não tem total controle sobre o caminho. Você pode se sentir desconfortável, sem saber o que virá pela frente, mas se tiver confiança no seu destino final, vai relaxar e seguir em frente mesmo sem ver o fim da estrada à vista. A entrega é exatamente isso. Seguir em frente com a confiança de que o caminho vai te levar onde você precisa estar. E esse processo de entrega, aliado à fé, vai além de uma simples oração. Ele muda a forma como você vê o mundo e lida com os desafios. Porque ao confiar na vontade divina, você entende que todas as experiências têm algo a te ensinar e que cada dificuldade pode ser a oportunidade que você estava esperando para crescer. A vida não se torna mais fácil, mas se torna mais significativa. A transformação não ocorre de um dia para o outro, mas a sensação de paz e confiança que vem com a entrega verdadeira começa a fazer toda a diferença. E assim, você começa a perceber que está no controle da sua reação aos acontecimentos, mas não dos acontecimentos em si. Esse é o verdadeiro poder da entrega. Nada é mais poderoso do que ver como a teoria se aplica na prática. A oração de 7 palavras não é apenas uma ideia abstrata, ela tem um impacto real na vida das pessoas. E, para que você possa ver o efeito dessa simples, mas profunda oração, vou compartilhar com você algumas histórias de pessoas que experimentaram transformações incríveis ao colocar sua fé nessa oração. Rodrigo, por exemplo, estava em um ponto muito baixo. Depois de perder seu emprego e ver suas finanças se desmoronando, ele se sentia completamente sem rumo. A cada dia, as notícias eram piores e, aos poucos, ele começou a perder a esperança.
Mas um amigo lhe falou sobre essa oração simples: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. A princípio, ele estava cético. Como algo tão simples poderia mudar a situação dele? Mas, no fundo, ele sabia que precisava de algo que o tirasse da apatia. Rodrigo decidiu tentar. Ele orou com sinceridade, mesmo sem entender completamente o poder por trás da oração. E, para sua surpresa, as coisas começaram a mudar. Não foi uma virada de 180 graus de um dia para o outro, mas as oportunidades começaram a surgir. Ele recebeu uma proposta de trabalho inesperada, e essa nova posição, embora não fosse exatamente o que ele esperava, acabou se tornando uma porta para um campo que ele sempre teve interesse, mas nunca teve coragem de explorar. Ele acreditava que aquela oração foi o que o fez se abrir para as novas oportunidades que surgiram em sua vida. Maria, por outro lado, estava lidando com uma dor emocional imensa. Depois de um término de relacionamento complicado, ela ficou completamente desorientada, sem saber o que fazer com sua vida. Ela se sentia perdida, sem propósito. Até que um dia, um mentor sugeriu que ela fizesse a oração de 7 palavras. Maria se sentia cética, mas estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse ajudá-la a superar a tristeza. Ao orar, ela pediu ao universo para que fosse guiada. Semanas depois, Maria começou a sentir mudanças sutis. Ela começou a focar mais em si mesma, a redescobrir suas paixões e a se reconectar com velhos amigos. Logo, ela se encontrou em uma nova jornada, cheia de energia e propósito, que a levou a começar um novo projeto de vida, muito mais alinhado com o que ela realmente desejava. Esses são apenas 2 exemplos, mas há milhares de pessoas que têm experiências semelhantes. Elas oraram, se entregaram, e o universo começou a se alinhar com suas intenções. A oração de 7 palavras não foi uma mágica, mas sim uma ferramenta que as ajudou a abrir os olhos para as possibilidades que estavam diante delas. E, ao se entregarem, elas começaram a ver as oportunidades com mais clareza. Agora que você já viu o impacto real da oração de 7 palavras na vida de outras pessoas, é importante entender como ela pode alinhar seu caminho pessoal e direcionar suas ações de forma prática. A oração de 7 palavras não é uma ferramenta passiva. Ao contrário, ela age como uma forma de alinhamento entre o que você deseja e as ações que você está disposto a tomar. Quando você ora dizendo, Senhor, faça a tua vontade em minha vida, você não está apenas esperando que algo aconteça de maneira mágica. Você está se abrindo para receber orientação e para aceitar que a vida tem um fluxo próprio, mesmo que você não compreenda todos os detalhes. O poder da oração está em sua capacidade de mudar sua perspectiva. Ao se entregar e confiar, você começa a perceber novas oportunidades que antes estavam ocultas. A vida se torna menos sobre lutar contra as situações e mais sobre aproveitar as oportunidades que surgem naturalmente. Essa mudança de perspectiva permite que você tome decisões mais assertivas, baseadas na confiança em seu caminho, ao invés de na ansiedade ou no medo do que pode vir a seguir. Isso não se limita apenas à mudança interna. Ao orar e se entregar, você começa a perceber os sinais ao seu redor. Uma simples conversa pode se tornar um momento de clareza. Uma oportunidade de trabalho, que antes parecia distante, começa a se materializar. O universo responde às suas intenções com um alinhamento de acontecimentos que ajudam a direcioná-lo para o lugar onde você deve estar. Não se trata de ver um resultado imediato, mas de ter a confiança de que as ações que você tomar a partir da oração estarão alinhadas com a sua verdadeira jornada. É um processo de evolução constante, onde cada passo dado é um reflexo da sua fé em algo maior do que você. Agora que você compreendeu o poder transformador da oração de 7 palavras e como ela pode alinhar seu caminho, é hora de colocar isso em prática de forma contínua.
A verdadeira transformação acontece quando você começa a incorporar essa oração em sua rotina diária. E a melhor parte é que ela é simples e pode ser realizada a qualquer momento, em qualquer lugar. Uma maneira eficaz de começar é usar a oração logo ao acordar. Quando você abre os olhos, antes mesmo de se levantar da cama, faça um momento de conexão. Feche os olhos, respire profundamente e diga para si mesmo: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Essa simples oração, ao iniciar o dia, vai estabelecer uma mentalidade de entrega e confiança que pode moldar todo o seu dia. Outra maneira de utilizar a oração é quando se deparar com momentos de indecisão ou estresse. Quando a ansiedade bater à porta ou quando você sentir que as escolhas são difíceis, faça uma pausa, respire e repita a oração. Ao fazer isso, você está liberando o controle e se permitindo ser guiado por algo maior do que você. Além disso, pode ser útil criar um pequeno ritual antes de dormir. Antes de fechar os olhos para descansar, faça a oração mais uma vez. Esse momento de reflexão e entrega pode trazer um profundo alívio e ajudar a liberar as preocupações do dia, deixando sua mente e coração mais leves. Com o tempo, essa prática diária vai se tornar natural. Você começará a perceber as mudanças não só em sua vida externa, mas também internamente. A confiança no fluxo da vida, a fé nas suas escolhas e a paz ao entregar o controle vão começar a moldar seu destino de maneira surpreendente. Agora que você conhece a oração de 7 palavras e as maneiras de incorporá-la em sua vida diária, é importante refletir sobre o impacto profundo que essa prática pode ter. Não se trata apenas de pedir por algo, mas de se entregar à vida com uma confiança plena de que tudo o que acontece tem um propósito. Ao permitir que a vontade divina guie sua vida, você se torna mais capaz de aceitar os altos e baixos com serenidade, sabendo que está sendo conduzido para o lugar onde realmente precisa estar. A verdadeira transformação não acontece da noite para o dia, mas com o tempo, a oração de 7 palavras vai começar a mudar sua forma de ver o mundo. A paz interior que você experimentará ao se entregar é um alicerce poderoso, capaz de ajudá-lo a enfrentar qualquer desafio com uma nova perspectiva. A vida deixa de ser uma luta constante contra o desconhecido e passa a ser uma jornada de confiança, em que você segue guiado pela fé. Lembre-se, a mudança começa dentro de você. A oração de 7 palavras não resolve tudo instantaneamente, mas ela abre portas para que você veja a vida de forma mais clara e com mais fé. Cada passo dado após essa oração será um reflexo da sua entrega e confiança no processo. A moral dessa história é simples. A chave para transformar o seu destino está em suas mãos, e ela começa com a fé. Quando você se entrega ao fluxo da vida e permite que algo maior o guie, o caminho se torna mais leve, mais alinhado e surpreendentemente mais gratificante. Agora, mais do que nunca, você tem as ferramentas para começar a mudança que tanto deseja. Faça a oração de 7 palavras, sua prática diária, e observe como sua vida começa a se transformar, um passo de cada vez.